Negócio fechadão do São Paulo. Querem derrubar o Belmonte do São Paulo, Gabriel? Que história é essa? Tem informação aí de bastidor e várias outras notícias do Tricolor pra gente trocar aí aquela ideia. Belezinha, meu parceiro? Bom, sabadão aí, 5h30 da manhã, já estamos de volta com um vídeo novo. Agora vamos entrar aí no momento que a gente não tá muito acostumado, né? Que vai estar agora aí o Super Mundial, começa hoje aí. E os clubes que não estão, né, como é o caso do São Paulo, vai ficar aí, né, cara, mais de um mês sem jogar, né, os jogos só vão voltar aí em julho, né, o primeiro jogo do São Paulo é Flamengo e São Paulo no Maracanã, só isso, né, só Flamengo no Maracanã aí vai ser nosso primeiro jogo pós aí a Copa do Mundo de clubes, né, cara, vai, como eu falei, é um momento muito estranho, né, que a gente tá muito acostumado aí com isso, a não ser quando tem Copa do Mundo, mas mesmo assim, quando tem Copa do Mundo, né, é a cada 4 anos, então não é o que acontece todo ano, né, esse calendário que a gente tem aí nessa temporada, e é até bom, né, que o São Paulo tava irritando tanto, a gente deixando a gente tanto pé da vida aí, que é melhor a gente ficar aí, né, cara, tirar um mês aí de férias e não ficar irritado com o São Paulo, pelo menos não com o jogo, né, mas com notícias vamos ficar muito irritado aí, vocês podem ter certeza disso, tá? E o São Paulo que foi amassado, atropelado pelo Vasco aí no último jogo, essa derrota pro Vasco, essa humilhação, aí foi a terceira derrota seguida do São Paulo no Brasileiro, né? O São Paulo perdeu pro Mirassol, Bahia e Vasco. E a gente perdeu aí pro Mirassol e pro Vasco. São duas derrotas seguidas jogando aí na nossa casa, no estádio do Morumbi. E esse é um feito que não acontecia há muito e muito tempo. Olha aí. A última vez em que o São Paulo perdeu 2 jogos seguidos no Morumbi pelo Brasileirão, tá? Pelo Brasileirão, foram aí há 6 anos atrás. Foi em 2019, cara. Foi antes da pandemia, olha que loucura. Em 2019, o São Paulo perdeu pro Fluminense por 2-0 e pro Atlético Paranaense por 1-0, tá? Em 2019. Depois, né, cara, a gente foi voltar aí a conseguir esse feito. Agora, né, perdendo pro Mirassol por 2-0 e pro Vasco por 3-1, né, cara? Tomamos 5 gols aí nesses 2 jogos e fizemos apenas um. Negócio inacreditável. Então tá aí, tinha 6 anos que o São Paulo não perdia 2 jogos seguidos aí pelo Brasileirão jogando em casa. Isso, tipo assim, o São Paulo tá tão mal que até essa força que a gente sempre teve em casa a gente perdeu, né? Números muito ruins em casa, perdeu pra Ponte Preta em casa, né, cara? Né, até quando não foi no Morumbi, mas foi com o mando do São Paulo contra o Velo Clube e Inter de Limeira, não ganhou do Sport, que tá praticamente rebaixado com 12 rodadas do Brasileiro, Mirassol 2-0, 3-1 no Vasco, né? No ganho do Fortaleza também, que perde pra todo mundo, tá afundado também lá embaixo, pior que o São Paulo aí. Então, cara, é um ano, irmão, muito ruim do São Paulo e em casa ainda é uma tragédia. Nem em casa, mas o time é forte. A gente reclamou em alguns anos aí, que o time não ganha fora de casa, que o time é caseiro, que o time é home office. Agora, nem isso tem mais. Até a força de jogar em casa a gente perdeu, né, cara? Então, realmente, o momento aí é bastante complicado, né? E esse jogo contra o Vasco registrou o menor público do ano, tá? Aí na temporada do São Paulo foi o pior público da temporada contando, tá? Todos os jogos, todas as competições. Até no Paulistão, né? Que são jogos ali contra times da Série B, da Série C, jogos menos atrativos, não teve um público tão ruim, tão abaixo, igual teve no jogo contra o Vasco, tá? A gente teve aí 20.332 pessoas assistindo aí São Paulo e Vasco com o menor público do ano. Se você vai pegar aqui, ó, os menores públicos do ano do São Paulo, a gente teve aqui 28 mil. São Paulo e Guarani foi a estreia do São Paulo na temporada, né? Contra o Guarani no Paulista. A gente teve também São Paulo 4-1 no Mirassol no Paulistão, 24 mil. Aquele jogo que a gente perdeu para a Ponte Preta em casa, 22 mil. Né? Vamos ver aqui, ó. Tem mais aqui. A gente teve 29 mil contra o Náutico, né? Que foi recentemente na Copa do Brasil. E estes 20 mil contra o Vasco, né? Foram os menores públicos do ano, né? E o menor mesmo foi jogo aí contra o Vasco, né, cara? Uma pena muito grande aí, né? Era dia dos namorados, tava um frio do cacete, ingresso caro, né? O time mal pra caramba, né? São várias situações aí, mano, que você pode colocar num pacote que fazem o São Paulo ter tido aí o pior público no ano nesse jogo aí contra a equipe do Vasco, né, cara? Bastante complicado isso aí, né?
Bom, vamos mudar de assunto agora e bora falar aí sobre o Juan de Neno, que já chegou, já fez sua estreia. Inclusive, a gente nem falou sobre a estreia dele, né, cara? A gente ficou tão puto com o vexame de São Paulo, né? O time tomando 3 no lombo aí, que acabou que a gente nem comentou sobre a estreia do Dineno. Segundo o Globoesporte.com, durante as negociações, Juan de Neno, de olho em mais oportunidades e ciente do tamanho do São Paulo, aceitou reduzir os seus salários para se enquadrar nas possibilidades do São Paulo, que vive uma crise financeira, tá? Então ele aceitou reduzir aí os salários dele em relação ao que ele ganhava no Cruzeiro, né? O Alexandre Vieira traz aqui, né, até mais detalhes. Segundo o Alexandre Vieira, ele abriu mão aí de 30% do salário dele, tá? Ele ganhava um valor X no Cruzeiro e ele abriu mão de 30% desse valor X para poder vir para o São Paulo. Mas ele reduziu aí o salário dele. Sim, vai falar, pô, Gabriel, legal, né? O cara reduziu aí, legal, realmente, né? Para se adequar na situação financeira do São Paulo. Mas ele também estava embaixo, né? Perdeu espaço, vinha de uma lesão grave, então tem que estar ciente também dessa situação aí. Porque se ele tivesse valorizado, o cara ia vir pagar mais do que ganhava no outro clube. Geralmente é assim, né? Mas no caso dele, não estava bem. Lesão grave, né? Não vou lembrar agora qual foi a lesão, né? Vou lembrar agora de cabeça qual foi a lesão que ele teve. Foi lesão grave, fez cirurgia e perdeu espaço. Né? Não estava jogando no time do Cruzeiro, então ele não vinha alto, né? Ele não vinha com tanta moral, vinha em baixa. É aí. E o que acontece? No jogo contra o Vasco, ele entrou no segundo tempo, né? Entrou até na frente do Rian Francisco, né? Pra você ver como é que as coisas é aí. E, cara, assim, não dá pra avaliar, né, rapaz? Entrou ali no jogo que, porra, a gente já tava no desespero, tava o quê? Acho que já tava 3-0 quando ele entrou, então não tinha tática, não tinha organização, não tinha nada, né? Então você pode estar indo pra frente aí, né? Todo mundo indo pra frente igual um bando de doido aí no desespero. Então tem que levar em consideração o contexto, né? Ali o momento que ele entrou na partida. Mas, cara, gostei que ele veio buscar o jogo, se movimentou, né? Não ficou só lá dentro da área esperando bola, não. Veio buscar o jogo, veio buscar a bola fora da área, se movimentou no lado direito, no lado esquerdo, saiu da área. Gostei dos primeiros movimentos, né? Podemos dizer assim, do Juan de Neno aí pelo São Paulo. Né? Como eu falei, não dá pra avaliar ainda, jogou pouquíssimos minutos, né, cara? O cara acabou de chegar, teve 2 treinos até fazer a estreia, então não dá pra avaliar, mas acho que os primeiros movimentos dele ali, gostei do que houve dele, né? Ele parece ser bom jogador e acho que vai ajudar muito aí o São Paulo na temporada, ainda mais que a gente não tem mais nenhum jogador com as características dele, já que o Caleri tá machucado. Né? Então acho que ele tem tudo para poder ajudar o São Paulo durante a temporada. Belezinha? Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos entrar agora no assunto aí, rapaz, sério, bagulho doido, que é sobre o Belmonte, né? Sobre o Belmonte, São Paulo tá um caos aí, que é a situação do Zubeldia, né? Tem a parte política também que tá chegando às eleições, né? E o que acontece? Vamos lá. Informação aqui do blog do São Paulo, que não é nenhuma surpresa, nenhuma grande novidade, né? Porque isso aqui, né? Quem conhece futebol, quem sabe como funciona a parte política dos clubes, sabe muito bem que isso aqui já é só uma informação, mas não é nada novo que a gente não conheça. Segundo o blog do São Paulo, vários conselheiros estão pressionando para que o Carlos Belmonte seja demitido do seu cargo. Precisando seguir, há uma revolta por ele estar falando de sucessão no poder enquanto o time está muito mal. Tá? A informação que o blog do São Paulo trouxe, tem conselheiro aí querendo derrubar, lá querendo demitir aí o Zubeldia do cargo de diretor de futebol do São Paulo, né? Aí o motivo é esse, há uma revolta por ele estar falando de sucessão, né, no poder, que no caso seria aí o próximo presidente, enquanto o time está muito mal. Alguma novidade? Esses caras estavam preocupados mais com o poder aí do que com o time de futebol? Qual que é a novidade? Esses caras, velho, aí que estão na parte política do clube, né? E em quase todos os clubes são desse jeito, né? Parte política, né? Falando de parte política, podemos até dizer que todos os clubes são assim. Os caras querem mais saber, irmão, do seu interesse pessoal, de poder, entendeu? Do que do clube que se dane, velho. Entendeu? Isso aqui não tem nenhuma novidade, né? A informação que pelo menos me surpreende que tem conselheiro querendo que ele seja demitido, né? Mas ele tá preocupado com sucessão do Casares, com poder, isso é super normal, né? A gente já conhece né, como é que funciona nessa rapaziada aí que só quer saber de poder e que se dane o time de futebol. O time de futebol é segundo, terceiro, primeiro é poder,
entendeu? Ganha cargo e essas coisas. Depois, se o clube de futebol estiver bem, estiver mal, você se preocupa depois. E é assim que funciona, infelizmente, cara. É por isso que o São Paulo tá aí, ficou um tempão sem ganhar título, né, numa fila gigantesca, por isso tem uma dívida aí de quase 1 bilhão, por isso que teve um déficit aí, né, cara, de quase 300 milhões no ano passado, o maior déficit da história do São Paulo até então, entendeu? Então esses caras, velho, estão preocupados com o São Paulo, estão preocupados com o poder, entendeu? Estão preocupados com o poder. Esse cara aqui não entende porra nenhuma de futebol, ele veio do basquete, né, e tá aí agora nessa gestão aí como diretor de futebol do São Paulo, o homem forte do futebol do São Paulo é cidadão aí que veio do basquete, nem do futebol ele era, né? Primeiro que ele tá lá por causa de política, né? Porque ele ajudou aí o Casares a ser eleito. Primeiro ponto, lá por causa de política. Segundo, ele veio do basquete. Futebol não tem nada a ver com ele tá lá, tá? Nada a ver, ele tá lá por causa de política e depois, em segundo plano, ele veio do basquete, né? Então, cara, é um cara que não tem capacidade alguma para ser diretor de futebol do São Paulo. Tem umas declarações bizonhas, né? Teve uma declaração que ele falou que São Paulo, né? Não vou lembrar agora qual ano, que ele fala que o ano seguinte seria pior do que o ano atual, né? No ano que ele deu a entrevista. Daí ele falou, não, o ano que vai ser pior, que não sei o quê. Tem uma entrevista que ele dá, que ele fala que é normal atrasar direito de imagem. Não, a gente atrasa 2, depois paga 1, atrasa 3, depois paga 1, isso é normal, né? Falando que é normal atrasar aí direito de imagem. Então é um cara que não tem competência nenhuma pra estar no cargo do São Paulo, entendeu? O cara aí que, tipo assim, não tem nenhuma capacidade, só que é aquele negócio. Esses caras, irmão, os caras que estão no futebol, eles estão lá por causa de política. Infelizmente, essa posição de diretor de futebol, né, que é uma das pessoas mais importantes aí, né, do São Paulo, do clube, né, que administra o clube, é de um cara, irmão, que tá lá por política e um cara que veio do basquete. Não é de um profissional da área que entende de futebol, né? Enfim, acho muito difícil aí que ele seja demitido, porque como estamos falando, a gente tá comentando aqui sobre coisa política, né? Se fosse por incompetência, ele nem tava lá, né? Não vou nem falar que ele tinha sido demitido, ele não era nem pra ele estar lá. Ele tá por causa de política. Então, por causa de política, não acredito aí que o Casares vai demitir o Belmonte. Infelizmente, né? Enfim. Complicado demais isso aí, né, rapaz? Complicado demais essa situação envolvendo o Belmonte. Ah, detalhe, só pra encerrar o assunto, né? Que eu acabei não comentando. Quando a gente fala que esse cara não se preocupa com o São Paulo, não se preocupa. Estão preocupados com o poder, com a eleição, o São Paulo que se dane. E outra, né? São Paulo tava jogando lá contra o Bahia, né? Tinha sido o último jogo lá antes da parada pra data FIFA. O São Paulo tá jogando com o Bahia. O Casares, que é o presidente do clube, estava na final da Champions, né, acompanhando lá PSG e Inter de Milão. E o Belmonte, né, que é a segunda pessoa mais importante da diretoria, que é o diretor de futebol, ele estava de férias, né? 3 competições, entendeu? Um momento importante da temporada, o time muito mal e o bonitão tava de férias, né, cara? Inclusive o blog do São Paulo trouxe a informação de que essas férias dele aí durante a temporada, né, o time jogando e mal, não pegou legal isso lá dentro do São Paulo, né? O São Paulo aí tá muito mal aí, tá durante a temporada e o cara tirar férias, isso pegou muito mal dentro do São Paulo, que é óbvio, né, cara? É óbvio aí que vai pegar muito mal, entendeu? Vou te contar um negócio, cara. Enfim, vamos mudar de assunto agora. Já comentamos aqui, né, em algumas semanas aí, mês passado, sobre a questão do São Paulo ter conseguido aí, né, cara, fechar um novo acordo com a Lazio para manter o Marcos Antônio. O negócio foi fechado, ele fica no São Paulo, só que ele vai ficar aí no São Paulo com condições diferentes do que foram noticiadas antes. Vocês vão lembrar que as informações eram São Paulo quer estender o empréstimo do Marcos Antônio até o fim do ano e começar a pagar, né, o valor da compra dele a partir de 26. Não foi isso que foi fechado, tá? Informação do blog do São Paulo. Gabriel, você trouxe informação, né? O blog do São Paulo também aí confirmou depois. O São Paulo garantiu a permanência do volante Marcos Antônio, que estava emprestado pela Lazio da Itália até o dia 30 de junho. O São Paulo conseguiu estender o empréstimo do jogador até junho de 2026. O acordo prevê algumas cláusulas contratuais, tá? Então, o São Paulo estendeu o empréstimo dele, mas não foi até o fim do ano, foi até junho do ano que vem, tá? Então, o São Paulo estendeu o empréstimo dele por mais uma temporada, tá? Que é os mesmos modos que ele veio, né, no ano passado. Veio por um ano com opção de compra, tá? Eles podem estender o empréstimo até junho do ano que vem, tá? Vamos lá. Caso o Marcos Antônio atinja um número baixo de jogos na temporada, né, contando essa temporada e o começo
da próxima, o São Paulo vai ter que pagar aí 4 milhões e 200 mil euros, né? Que se for converter aí, dá 26 milhões e 900 mil reais. Tá bom, rapaziada? Então, o modelo de negócio não é o empréstimo até o final do ano e comprar ele em janeiro, né? A partir de 26. Não, é um empréstimo de um ano até junho de 26, tá? Então, esse aí é o modelo de negócio. E vou falar um negócio pra vocês. Gostei, tá? Desse modelo de negócio aí. É o mesmo contrato, o mesmo negócio que ele viu ano passado, né? Mas ainda bem que o São Paulo conseguiu fechar com a Lazio aí, né? Por um ano de empréstimo, cara. Aí sim, se ele acabar que ele não continuar jogando bem, né, cara? Cai aí o rendimento dele. O São Paulo não é obrigado a pagar o valor dele, né? Que é 26 milhões de reais. Entendeu? Até porque tem algumas metas que ele tem que bater de jogos. Então, se ele não bater a meta de jogos, ele não tiver bem, o São Paulo não é obrigado a comprar ele. Pode devolver ele para Lazio sem comprar, né? Então, acho que isso é um ponto positivo. Gostei aí do modelo de negócio, né? Melhor do que você estender o empréstimo até o fim do ano e começar a comprar ele em 26, né? Porque o cara para de jogar bem. Vai ter sido só uma fase ali quando ele estava jogando bem, né? Então, acho que esse modelo aí de empréstimo por mais um ano e depois comprar, acho que é um modelo de negócio aí bem melhor e bem legal. A diretoria do São Paulo vê a negociação como positiva, já que a compra obrigatória do atleta só seria contabilizada no orçamento do próximo ano, respeitando as regras do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que é o famoso FDIC, e evitando comprometer o planejamento financeiro da temporada atual. Então se for comprar ele, né, no ano que vem, ele vai ser comprado aí, né, por esse valor, e esse valor vai para o orçamento de 2026 e não desse ano. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.